Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. César, boa noite para você. Boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. César, o dia ferveu, né? Em Brasília, em São Paulo, para os São Paulinos, para o Ministério da Igualdade Racial, enfim. Que dia, meu Deus do céu. Puxado, muita coisa, né, para acompanhar. Muita coisa, né? Vamos começar pelo general Augusto Heleno, né, que prestou depoimento hoje à CPMI do golpe e classificou como fantasia a delação premiada, né, do ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, do Mauro Cid. Ele disse que ele fantasiou, né, as reuniões do Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas, planejando o golpe. E aí chegou uma fotinho dele na reunião, né? E aí, como é que ficou titio Heleno nessa situação? Bom, a participação dele ali, Rob, sintetiza o que existe de mais cretino, de mais reacionário, uma espécie de privilégio militar, porque veja, rarissimamente qualquer outra pessoa seria capaz de mentir de uma maneira tão descarada, com tamanha desfaçatez, dizendo X num momento e Y 10 segundos depois, nem algum tempo depois, 10 segundos depois, e simplesmente isso ficaria por isso mesmo, entende? Então assim, é uma figura patética, é uma figura medonha, o Heleno sintetiza tudo aquilo que a gente tem de mais podre, de mais reacionário, de mais execrável no Brasil. E não por acaso é uma figura que está alinhado com o bolsonarismo. É um cara que vem defendendo o golpe de Estado desde que ele tinha 15, 16 anos de idade. Isso não é nem piada, isso é um fato. Então assim, uma série de coisas. Ele passou muito nervoso hoje na CPMI, fiquei muito feliz. Falou um palavrãozinho, não conseguiu se conter ali. Agora você imagina, uma figura que está no ar-condicionado, sentado numa cadeira, e se vê confrontado com aquela fala da Elisiane Gama, perde a linha dessa forma, você imagina se esse sujeito está apto para agir sob pressão num campo de batalha? É compreensível agora o que aconteceu, dá para entender o que aconteceu em Porto Príncipe, por exemplo, né? Sim. Que estava sob o comando desse sujeito. Agora foi muito bom, Rô, foi muito bom que ele passou nervoso, ele passou o recibinho dele ali e tomara que existe alguma consequência segundo a qual ele precisa responder. E aí voltamos à polêmica, né, dos voos da FAB, né, enfim, porque a ministra da Igualdade Racial foi trabalhar, né, assinar um decreto num evento que tinha muita visibilidade, era a final da Copa do Brasil, era o evento que tinha mais visibilidade no momento, né, da assinatura, e aí ela é flamenguista, foi o Flamengo na final contra o São Paulo. Isso é uma situação. Agora, eu queria falar assim, gente, ela não foi assistir ao jogo, né? Primeira coisa, assim, ela não foi assistir ao jogo, ela foi trabalhar. E aí eu também fico pé da vida quando comparam com a situação do Juscelino, que é totalmente descabida, né? O Juscelino não foi fazer uma agenda de trabalho. Ele foi, né, no leilão, comprar uns cavalinhos. E aí fez uma reuniãozinha ali de meia hora, de 20 minutos. Então, assim, primeira coisa que, assim, não tem comparação uma situação com a outra, né? E aí, assim, César, ela estava trabalhando, né? Ela foi assinar um decreto, ela não foi assistir ao jogo. A gente pode discutir a utilização dos voos da FAB? Pode discutir, né? Mas aí se você olha a manchete do Estadão, é Aniele, né? Fufuca estava lá, Silvio Almeida estava lá, estava todo mundo lá. Juro, eu acho que tem uma perseguição ou um certo incômodo, né, do acesso a essas pessoas, né, a locais que de fato não foram pensados para ela. De novo, né, para mim é uma coisa muito estrutural. Como incomoda, né, gente? Lógico. E aí depois as pessoas dizem, mas vocês enxergam racismo em tudo. É óbvio. O racismo é a principal força modeladora do Estado brasileiro. Não é à toa que a gente vem dizendo que é um extermínio, que são 200 anos de extermínio, que existe uma espécie de elitismo histórico e cultural enquanto força social que organiza os arranjos da nossa sociedade. E o centro dessa força é o racismo, não tem a menor dúvida, e as suas variações. Então, assim, óbvio que tem um quê de racismo aí. É óbvio que se fosse um homem branco, cis, não causaria essa repercussão. E é óbvio que a Aniele, enquanto uma ministra de Estado,
cumprindo a agenda oficial, teria que sim pegar o voo da FAB. Agora, quer discutir se ministro pode ou não pode, esse tipo de coisa não deve se utilizar voos da FAB, que isso se aplique para absolutamente todo mundo, sim. Todos os ministros. Agora, agir dessa forma, como a mídia corporativa muitas vezes age, principalmente esse jornal que você acabou de falar, é de uma canalice sem tamanho. Nossa, uma manchete pavorosa, Estadão. Baixo, pavorosa. É baixo, é sujo. Feio demais. Vamos chamar nosso convidado? Vamos lá. Olá, muito boa noite, Rogério Skylab. Seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem e maior prazer de poder conversar com vocês, né? A Sinapse já está fazendo já um certo burburinho na rede social, né? Isso é muito bom, Rogério, obrigado. A gente gosta. Obrigado, querido, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o convite, é uma honra conversar contigo. A nossa produção aqui também ficou toda animada, quando falou, o Skylab vai estar aí, o pessoal ficou todo mundo feliz, a galera aqui é tua fã também, obrigado, viu, por aceitar. Olha só, para quem não conhece, né, o Rogério é cantor, compositor e escritor. Ele é autor do livro de ensaios políticos, né? Lulismo Selvagem. Adorei esse nome, é maravilhoso. Agora, Rogério, é verdade que durante a prisão o presidente Lula chegou a trocar bilhetinhos com você? Queria que você explicasse um pouco essa história aqui para nossa audiência. Vamos começar por aí, nosso papo. Não trocou bilhetinhos. Não. E nunca, na verdade, eu nunca conversei diretamente com o presidente Lula. Agora, a informação que eu tenho, através do Gustavo Cones, que era o editor na época do Brasil 247, e com o qual eu tinha um programa na rede social, na internet, chamado Desentrevista, né? E esse programa é muito interessante porque ele sim foi o desencadeador do livro Lulismo Selvagem. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu pegava um texto e publicava no blog do Brasil 247. E quando a gente se reunia uma vez por semana, a gente discutia aquele texto, né? E aí os textos foram nascendo, né? Foram se concatenando um com o outro, né? E eu comecei a encontrar uma certa organicidade entre os textos. E foi aí que eu tive a ideia de publicar esse livro de ensaios políticos chamado Lulismo Selvagem. Mas segundo o Gustavo Cones, que é muito ligado ao PP e às pessoas que assessoravam o presidente Lula, o presidente Lula na prisão gostava muito de assistir o programa. Eu não podia assistir ao vivo, né? Tinha que ver através de disquete, né? Alguma coisa, não podia ser ao vivo, né? O que a Polícia Federal proibia. Mas ele parece que ele acompanhava o programa, né? Porque, enfim, no programa a gente falava muito de política, a gente falava muito de PP, e a gente falava muito dessa força social que eu dou o nome de lulismo. Muito legal. Se eu não me engano, o teu livro saiu pela Cotter, não? Pela editora Cotter, não é? Que também publicou. E é uma editora de Curitiba, né? E eles reeditaram o meu primeiro livro de poemas, porque o meu primeiro livro de poemas, chamado Debaixo das Rodas de um Automóvel, ele saiu no início dos anos 2000, pela editora Rocco, né? E aí a Cotter reeditou o livro de poesias e lançou esse livro de ensaios políticos chamado Lulismo Selvagem. Muito legal. E eles lançaram um livro meu também, o Ascensão do Bolsonarismo. Um beijo para o Sálvio Niencotter, um beijo para o Gustavo, para o Conde também, que são grandes amigos, queridos também. Rogério, vamos falar um pouquinho a respeito da tua carreira, cara, olhar um pouquinho lá para trás para a gente começar a entrevista. Conta pra gente um pouco como é que você começa na música, conta um pouco a tua gênese, assim, vamos dizer assim, vai. Já adianto que eu te via muito no programa do Jô, hein? Já digo logo aqui. Vai. Exatamente. Bom, ali o que acontecia era o seguinte,
eu fazia faculdade de letras, gostava muito de literatura, discutimos muito literatura. E eu me lembro que isso, já na década de 80, foi um momento em que eu começava a fazer as minhas primeiras canções, né? E essas canções, elas vinham de uma necessidade de fazer algo diferente em relação à MPB, entendeu? Porque, bom, eu te falo que a MPB para mim é de uma importância muito grande. Se existe um espaço ao qual eu pertenço, eu te diria que tranquilamente a MPB. E é tão grande o envolvimento pela MPB que eu vou publicar agora um livro pela editora Edra, que é justamente um trabalho de crítica sobre a música popular brasileira, que se chama A Melodia Trágica. Ela deve sair em novembro, né, Então, assim, eu sempre gostei de MPB. Eu me lembro que os primórdios da MPB estavam. Eu ainda peguei os festivais. Não peguei aqueles festivais da Record, porque aí eu era muito criancinha mesmo. Mas, assim, aqueles festivais, abertura que se dava na TV Globo, por exemplo, eu comecei a acompanhar todos aqueles festivais. E já tinha uma certa idade, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, né? Então, todos esses astros que apareceram, por exemplo, Luiz Melodia cantando, defendendo aquela música Me Chamo Ébano, Ai, né? amo. Foi no festival Abertura, entendeu? Foi no festival Abertura. Alceu Valença cantando Vou-me embora pra Catende, vou-me embora pra Catende. Sabe, que ele cantando a música Cabeludo, né? E era uma mistura de música nordestina com rock, né? Me lembro que o Zé Ramalho estava acompanhando ele no violão, tudo isso no Festival Abertura, entendeu? Então, ali para mim, foi a gênese, foi a MPB, entendeu? Que eu comecei a ver e comecei a me apaixonar, né? E foi ali, na década de 80, que eu ensaiei as minhas primeiras composições, né? Agora, eu tinha, como todo artista que está começando, ele tem alguns pontos de discórdia em relação ao que vinha acontecendo. Por exemplo, eu achava a música popular brasileira da década de 70, principalmente da segunda metade da década de 70, uma música que já estava cansada, Sim. já estava moribunda, já estava, sabe? E depois de tantas coisas gloriosas que ela fez, final dos anos 60, tropicalismo, não é? O samba jazz, Elis Regina, eram momentos gloriosos. No início da década de 70, os baianos, novos baianos, secos e molhados. Quer dizer, a música popular era muito forte. Aí, na segunda metade dos anos 70, ela começou a entrar num processo meio de decadência, sabe? E, ao mesmo tempo, surgiu o B-Rock nos anos 80, que era uma resposta, né, a esse momento, em que a música popular estava cambaleando, né? Aí entrou o B-Rock, né? Foi justamente nesse momento que eu ensaiei as minhas primeiras composições. Você se define um cantor, escritor, um ácido compositor diferenciado? Você tem um estilo e um gênero único, Skylab? Ou o barato é misturar tudo e fazer o que dá na telha, propor uma musicalidade nova? Você sabe, essa pergunta é complicada. Essa pergunta é complicada porque eu
sempre fui uma pessoa ligada à universidade. Eu sempre segui a minha carreira acadêmica. Não é? E isso daí foi péssimo para a minha carreira artística, porque não tem meio caminho nisso aí. Né? Você escolhendo um dos lados, o outro vai perder, não tem jeito. Né? A vida acadêmica, a vida intelectualizada, ela é muito absorvente. Não é? Então, eu digo que eu custei a abraçar a minha carreira artística em função de todo o meu trabalho intelectual, em todo o meu trabalho na universidade, porque isso requer tempo, é sacrificante, entendeu? Então, eu me lembro, eu sempre conto essa história porque tem um filme maravilhoso, que é um documentário sobre o Jardim Macalé, né, chamado O Morcego na Porta Principal, eu acho que é isso o nome do documentário. E nesse documentário genial, o Gilberto Gil faz uma crítica sutil ao Jardim Macalé, né, dizendo que a diferença entre o maldito Jardim Macalé e os tropicalistas, Caetano, Gil, essas coisas, é porque eles, os tropicalistas, eles de fato abraçaram a carreira. Eles vestiram a camisa, né? Tendo que responder por todas as consequências disso. Né? Enquanto que o Jardim Macalé talvez não tenha abraçado com a mesma intensidade a carreira como os tropicalistas abraçaram. Essa foi uma crítica muito sutil, mas que hoje eu compreendo perfeitamente essa crítica do Gil, porque eu também, em função da minha vida acadêmica e dos meus estudos, eu não abracei integralmente a minha vida artística. Eu fazia um show aqui, eu fazia outro show ali, eu fazia outro show ali, mas é diferente de você abraçar a carreira artística. Né? Quando é que você começou a abraçar de fato e se jogar na carreira artística? Muito boa pergunta. Foi no momento da Covid. Então, isso é algo muito recente. Eu passei muitos anos na minha vida relegando a minha vida artística para um segundo plano. Quer dizer, eu continuava produzindo meus discos, eu continuava produzindo minhas canções, nunca deixei de fazer isso, né? Mas há algo mais que faz que você de fato abrace a carreira, que você esteja na estrada, fazendo um show um atrás do outro, é diferente, entendeu? Então foi o momento da Covid. Porque no momento da Covid houve uma paralisação, né? E eu era uma pessoa que vivia muito na biblioteca, estudava muito em biblioteca. E a partir da Covid houve uma suspensão disso. Né? Eu passei a ficar mais em casa. Entendeu? Então, o que aconteceu é que, consequentemente, eu fui assim trocando o processo. Eu fui relegando a vida acadêmica para um segundo plano e abraçando, de fato, a minha carreira artística. Então, se jogou, eu diria para você que hoje houve uma inversão. Não, hoje houve uma inversão. Né? Houve uma inversão. Hoje, de fato, eu estou abraçado à minha carreira artística. E hoje, olhando em perspectiva, você gostaria de ter feito esse processo antes na tua vida? Não sei se você se arrepende, mas você gostaria de eventualmente ter se dedicado de uma maneira mais exclusiva à tua carreira artística antes? Se eu tivesse dedicado com exclusividade, é isso que eu estou falando, e eu só vejo nesse sentido. Abraçar a carreira artística é exclusividade, né? Só vejo nesse sentido. Provavelmente eu poderia estar ganhando um pouco mais de dinheiro, poderia estar um pouco melhor na minha vida, né? Por outro lado, eu nunca poderia fazer as músicas que eu faço
e nunca poderia ter levado a minha carreira artística para uma determinada direção se eu não tivesse todo o fundamento intelectual. Entendeu? Claro. Então, assim, é meio complicada essa tua pergunta, porque não dá para se arrepender, é o que a vida se deu dessa maneira. Perfeito. Rogério, tem essa questão aí que a gente gostaria de abordar contigo, do que aconteceu hoje na CPMI ali. O general Heleno foi interpelado, ele faz uma série de colocações absurdas, ele se desmente o tempo todo, é uma figura, a meu ver, patética e que sintetiza bastante o espírito do próprio bolsonarismo. Como é que você sente o atual momento sociopolítico do país depois do governo Bolsonaro, mas com todo esse caldo reacionário, violento, ainda bastante pulsante na nossa sociedade, cara? Olha, eu vou te dizer uma coisa, César. O que esse Heleno fez hoje, né, e tem feito, né, esse Braga Neto é outra figura, não é isso? São figuras que, na verdade, eles são consequências de um erro político ocorrido lá atrás. Lá atrás. É a famigerada anistia. Essa famigerada anistia. É essa famigerada anistia que dá a essa figura absolutamente patética, como você falou bem, ficar falando alto assim, não, sabe, como se tivesse poder, entendeu? Como tivesse, quer dizer, o erro não é, porque você pode dizer, mas ele é calhorda. Não. Ele é consequência de um erro político que ocorreu lá atrás. Lá atrás. E isso vai ter consequência. Quem fala isso é um grande filósofo da USP, me esqueci o nome dele. Ele fala muito sobre essa questão, né, que o problema no Chile, na Argentina, o processo foi outro. Eles tiveram que responder processo. Eles foram presos. Eles foram presos pelo que eles fizeram durante a ditadura militar. Não eles é o tiveram Safato, que responder então, por né, isso. Rogério? Safato, perfeito, Safato, perfeito. Safato é uma das pessoas que levantou essa bola desde sempre. Não é? Ou seja, eles tinham que responder processo pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. Minimamente. Entendeu? Como aconteceu no Chile, como aconteceu na Argentina, né? E o Brasil deu essa famigerada anistia. Não é? Se você pensar bem, a nossa própria polícia militar é consequência disso. A polícia militar herda esses desmandos, essa coisa autoritária de poder invadir comunidades, abrir a porta a pontapé, matar pessoas. A polícia militar é outra, que tem que ser revisada, tem que ser questionada. E os militares também. Essas figuras, Braga Neto, Heleno, é tudo consequência de um erro político ocorrido lá atrás. E que nós estamos respondendo, nós estamos sofrendo essas consequências. Perfeito. Uma ferida aberta, né, Scalab? É uma ferida aberta, de fato. Concordo muito com você. Agora, eu estava lendo uma entrevista sua que diz o seguinte: você diz que se você está num bar e está cercado de fascistas, você só vai embora quando o último fascista cair fora. E eu fiquei muito curiosa para entender como é que você consegue isso, meu caro. Porque, olha, não é fácil. Não é fácil. Nem? Mas você vai deixar o espaço para eles? Não, mas é que meu sangue ferve. Ferve, né? Mas política, querida, é disputa de espaço. É disputa de espaço. Quem falava isso era um grande poeta do Piauí, Terezinha, chamado Torquato Neto. Poeta
magnífico, tropicalista, de primeira hora, importantíssimo. E ele também viveu a ditadura militar. Ele viveu esse processo. Ele tinha uma coluna no jornal, Última Hora. E muitas vezes era curioso, porque muitas vezes ele era questionado. Pô, você vai escrever num jornal burguês? Ele era muito questionado. Sim. Claro. Entendeu? Você veja, essa espécie de patrulha ideológica, ela ocorre na esquerda. Né? Eu, por exemplo, fui questionado por ter ido no programa do Danilo Gentili. A patrulha ideológica é ativa, é plena, entendeu? Mas isso já ocorria na época da ditadura militar, com Torquato Neto, pelo fato dele escrever no jornal burguês. Sim. Você foi questionado ou você foi criticado? Você recebeu críticas por ir no programa do Danilo Gentili? Exato. Que tipo de crítica? Você vai no programa de um cara que é fascista e tal. Entendeu como é que é? E aí já respondendo essa pergunta que você me fez. Claro. Vou sim conversar com ele. Eu vou e vou discutir. Eu não vou abandonar o espaço. Sim. Né? Eu não vou abandonar o espaço. E o fato de eu não abandonar o espaço não significa que eu esteja sendo conivente com os fascistas. Não, muitas vezes pelo contrário. Você tá ali exatamente fazendo um enfrentamento, disputando as ideias. Muitas vezes é exatamente o contrário o que isso significa. Agora, Gereu, vamos falar um pouco do teu... Fala, querido. Só para terminar isso, é sobre o papel da militância. Tem uma outra questão, o papel da militância. Tem um livro que eu valorizo muito do Alain Badiou, que é sobre o universalismo, que ele fala sobre o profeta Paulo, o apóstolo Paulo. Né? E ele conta histórias maravilhosas da época. Né? Porque o Paulo seria o primeiro militante da história. Uau. O primeiro militante da história. E o que ele fazia? Né? Ele saía de Jerusalém e ia lá para a Grécia para discutir nas ágoras com os filósofos. E para os filósofos, o Paulo era um meme, não é? Porque uma figura que acredita na ressurreição, né, para filósofos que vieram de Platão, platonismo, socratismo, essa conversa de ressurreição é absurdo. O cara é maluco. Então o cara era gozado. O Paulo era gozado pelos filósofos. E o que ele fazia? Ele ia discutir com os caras. Ele ia nas ágoras, conversar, discutir com os filósofos. É o primeiro militante da história. E quem traz essa figura é um cara que foi do maoísmo. Alain Badiou era maoísta. Mas eu quero te dizer disso, entendeu? Ainda respondendo essa pergunta de vários fascistas num bar, a figura do militante é uma figura fundamental. Você acha que o militante hoje não está muito mole, não, Skylab? Você não acha que a gente já deveria ter ido para a rua, demonstrar nosso suporte ao presidente Lula, Arthur Lira pintando e bordando lá no Congresso, o presidente Lula com muita dificuldade de governar? Enfim, você não acha que a gente já deveria ter ido para a rua, inclusive? Ou não, hein? É verdade. E fica uma coisa meio de bolha. Isso que eu quero dizer. Né? Ainda tentando responder a tua pergunta inicial. Porque fica uma questão de bolha. Eu vou ficar entre os meus iguais. Sim. Não é isso? E o papel do militante não é esse. O papel do militante é ir para questionar, para entrar em conflito com o diferente. Né? Então, e procurar instaurar o processo da verdade, como fala o Alain Badiou. Então, o problema da militância é esse. Né?
tem que diminuir o preconceito, tem que sair da bolha e, como você falou, tem que ir para a rua. Mesmo que essa rua seja uma rua virtual. Porque também eu não sou muito adepto dessa questão de as pessoas estão muito na internet, não vão para a rua. Isso é uma bobagem. Né? Isso é uma bobagem. Isso é uma polarização idiota. Não existe esse negócio. Hoje em dia, seja a rua, seja a internet, é o mesmo processo. Não existe essa polarização. É uma falsa polarização. Rua, internet. Não, é uma falsa polarização. Entendeu? Você tem que ir, seja para a rua virtual, seja para a rua real, e você tem que discutir com o seu diferente. Esse que é o caminho. Esse é o caminho do militante. É discutir com o diferente. É fazer com o que o Lula faz com os neopentecostais. Ou trazendo o Alckmin para a base do governo, por exemplo, né? Perfeito. E discutir com os neopentecostais. Porque a gente sabe que a base bolsonarista lá dentro dos neopentecostais é muito forte. Sim. Mas não importa. O Lula vai lá e vai discutir. É isso mesmo, é isso que tem que ser feito. Rogério, vamos falar um pouquinho, você já tangenciou o teu livro no começo da entrevista, e você falou dessa força social que você chama de lulismo, e o nome do livro é o Lulismo Selvagem. Vamos descer um pouco mais no detalhe do livro, o que você chama de lulismo selvagem? Conta pra gente um pouquinho o que você traz nessa publicação, cara, por favor. O lulismo selvagem é constituído de vários textos, muitos, né? Só para ter uma ideia, um dos últimos capítulos do livro é uma análise do governo Putin na Rússia, desde quando ele tomou o poder até quase os dias de hoje. E baseado muito num jornalista russo, né, que escreveu sobre o Putin. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, o lulismo selvagem, na verdade, ele não é um livro acadêmico em que você fica naquele assunto, desenvolve o assunto, e depois, no final do processo, você conclui. Né? O processo acadêmico, as teses acadêmicas, você não pode muito fugir do assunto, porque o seu orientador vai chamar a atenção de você. Você está fugindo do assunto. Não é isso? Você está fugindo do assunto. Pois é. O meu processo é justamente o contrário disso. Né? Eu trago processos, por exemplo, quando eles se encontram no G20, lá a presidenta Dilma ainda, no final do seu governo, já mal, se encontra lá, e eu me lembro que há uma cena em que eles estão juntos, ela e o Putin, meio afastados, sabe? Porque a grande estrela, quem era? Era o Obama. O Obama, né? Obama era a grande estrela, todo mundo tirando fotos. E os dois, ela já mal no governo, o Putin sofrendo terríveis oposições, né? E os dois sozinhos, sentados na mesma mesa. Isso é uma coisa cinematográfica, entendeu, cara? Entendeu? Então, o lulismo selvagem vai trazer à tona os movimentos de rua de 2013. Né? Esses movimentos de rua que são muito mal compreendidos pelo partido, pelo PT. Né? Eu já vi o PT falando verdadeiros absurdos, asneiras absolutas sobre os movimentos de rua de 2013. Por exemplo? Os movimentos de rua. Para eles é o ovo da serpente. Não é o ovo da serpente, você tem que analisar isso. Há um determinado momento inicial que é, de fato, um movimento, é um levante. Né? E você não podia aparecer... Eu vivi intensamente isso no Rio de Janeiro. Você não podia aparecer com bandeira que ninguém pedia. Tira essa bandeira daí. Não é? Era algo que era misturado.
entendeu? Que tinha tudo, tinha até reaça, não importa. Era um movimento de rebeldia, era um levante que ocorreu ali. Sim. Né? E deixa até que num determinado momento... Isso foi cooptado. Esse movimento ele foi cooptado pela direita. E se ele foi cooptado pela direita, é porque a esquerda deixou espaço vazio. E em política não existe espaço vazio. Só Perfeito. isso. Perfeito. E eu quero compartilhar uma ideia com vocês dois acerca de junho de 2013, que eu trago no Ascensão do Bolsonarismo. A meu ver, os smartphones, se vocês dois pensarem aqui, qual foi a primeira vez que vocês tiveram um smartphone, vocês vão descobrir que foi em algum ponto entre 2010 e 2013, por aí. A meu ver, o smartphone, ele traz uma nova dinâmica, porque ele dá mais protagonismo para as pessoas. E as pessoas passam a questionar a sua não participação efetiva na formulação da vida pública. Resumindo, tá, o que eu trago em 20 páginas aqui em 30 segundos. O que isso faz é gera um senso de descontentamento com o próprio modelo de democracia representativa. Porque as pessoas começam a questionar. Agora você não consome só mais mídia, você não ouve só música. Você ouve música, você entra na rede social do cara e você diz, achei o seu trabalho maravilhoso, ou achei o seu trabalho uma porcaria. Você passa a se posicionar de uma maneira muito ativa. Muito enfática com relação a tudo, e isso acaba reverberando na forma como a gente sentia o próprio modelo de democracia representativa. Junho de 2013, eu fui para as ruas e tirei foto e conversei com as pessoas, era um movimento difuso. As pessoas não sabiam exatamente, elas queriam mudanças, mas elas não sabiam exatamente o que elas demandavam. Então elas pediam mais autonomia para o Ministério Público, era contra a PEC 32, 37, por menos 20 centavos no transporte público. Enfim, tem uma foto nesse meu primeiro livro que demonstra muito bem isso, o cartazes e o quanto era difuso aquele movimento. E aí, nisso que Skylab coloca, a direita, principalmente a direita liberal, acostumada a ter Lula de um lado e FHC de outro, achou que desidratar o Partido dos Trabalhadores, aproveitando essa dúvida, seria assumir a presidência da República. Isso dá terrivelmente errado e acaba em tudo que a gente viu aí entre 2018 e 2022. Mas eu achei genial esse teu ponto, porque eu faço, Skylab, essa argumentação no livro Ascensão do Bolsonarismo, e eu acho que isso tem a ver com essa nova tecnologia que de alguma forma trouxe uma outra dimensão societária que antes não existia, né? Ela facilitou, né, a busca por informação, isso, né? Enfim, você passou a ser um ser ativo, né? E com muita facilidade, era tudo muito difícil. E de repente é um send. Na palma da tua mão. É um search. Em um segundo, sobre vários assuntos, inclusive aqueles que eu não tinha a menor ideia. É isso aí. Né? No próprio livro, no próprio livro Lulismo Selvagem, tem um capítulo em que eu analiso. Ih, deu uma travadinha. É feitor independente. Hein? Skylab, deu uma travadinha, mas já voltou. Recapitula. Voltou. Você estava falando que no Lulismo Selvagem... Num dos capítulos do livro Lulismo Selvagem, eu faço análise de um curta que foi produzido através de vários depoimentos de vários cineastas, muitos daqueles cineastas que filmavam através do celular. Né? Isso que você está falando do smartphone, do celular. E de fato, dando àquele movimento, dos movimentos de rua, uma perspectiva subjetiva, não é? E questionando, de fato, o jornalismo oficial, porque o jornalismo oficial parte da premissa de que ele como é que se chama? Neutro, né? E essa neutralidade, ela é absolutamente questionável, né? Claro. Desse curta, que foi documentado por vários cineastas, fala justamente isso, de uma perspectiva subjetiva, né?
Então, cada um tendo... Por exemplo, quando a Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro foi depredada, né, cada um deles estava ali e cada um deles teve uma visão completamente diferente. Né? Então, ter o celular também é isso, é aumentar a perspectiva subjetiva, não é? E eliminar essa ideia do jornalismo como algo neutro, né? Algo oficial, objetivo neutro, que não estaria influenciado por perspectivas de poder. Maravilhoso teu ponto. E Skylab, quais são os temas, quais são os assuntos, o que te interessa na hora de compor? Você, acredito que sim, mas usa a sua música para passar a mensagem que você acha correta, que você procura dividir com as pessoas que estão ouvindo, mas também tem um pouco de humor, tem uma acidez. Qual foi o caminho que você encontrou para se expressar musicalmente, para abordar temas que você acha interessantes, mas com uma linguagem bem particular? Que maneira foi essa? Primeiro, sempre sublinhar esse fato. Não existe mensagem nenhuma na minha música. Nenhuma. Não existe. Aliás, eu tenho uma verdadeira antipatia por essa palavra mensagem. Não tem mensagem nenhuma por isso. O que tem na sua música, então? Minha música não tem mensagem nenhuma mensagem. Né? Porque o que é a mensagem? Vamos pensar o que é a mensagem. É você querer passar, né, uma mensagem, uma ideia de alguma. Eu não quero passar nada, entendeu? O meu trabalho é absolutamente anárquico. Isso em si já não é uma mensagem, Skylab? Pode ser, mas, por exemplo, quando você pensa numa mensagem, você já pensa numa intencionalidade, né? O criador tem uma intenção de passar uma ideia. Não tem intenção nenhuma, não tem nada disso. O trabalho não passa por essa perspectiva, né? De mandar mensagem ou de ter uma intenção. Não tenho, entendeu? Meu trabalho não tem intenção. O meu trabalho é muito parecido com aquele romancista que começa a escrever um romance, uma ficção, e não sabe onde vai acabar. Sabe? Ele não tem isso daí é uma característica muito do século XX para cá, porque no século XIX, sim, havia profundas, né? Me lembro que, por exemplo, o Proust, ou mesmo o Henry James, antes de escrever um romance, ele criava no papel todo o plano, havia um plano, era uma catedral. O francês lá, o Proust, ele colocava no papel quase que uma catedral. Era muito planificado a coisa. Né? A partir de Kafka, essa questão da planificação desapareceu, entendeu? Então, o que a caracteriza a literatura moderna do século XX para cá é justamente o desaparecimento dessa planificação, entendeu? Sim. Porque essa planificação, quer dizer, o romancista, ele está jogado, né, na narrativa, e a narrativa pode levar ele para um lado, pode levar ele para o outro. Né? Então, é menos teleológico, né? Você quer dizer, é menos teleológico nesse sentido. É menos teleológico, claro, menos teleológico. Por exemplo, quando o Machado de Assis escreve, Machado de Assis, que é um romancista moderníssimo, apesar de ser século XIX, ele é moderníssimo. Né? Então, apesar de ter escrito Memória Póstuma das Cubas, eu te pergunto, quem é o narrador de Memórias Póstumas? O narrador de Memórias Póstumas é o autor Machado ou é um narrador que ele inventa? A partir daí, César, eu acho que a gente pode pensar no sentido profundo da arte, seja cinema, seja literatura, seja o que for. A arte é o imaginário. E não dá para você censurar o imaginário.
verdade. Fica difícil botar numa caixinha, né? Você censura uma declaração pessoal que você faça. Você censura um fake news, que você declarou um fato. Entendeu? É uma declaração pessoal. Aí sim você pode responder por isso. Na arte, não. Na arte é difícil você responsabilizar, porque você está tratando com o imaginário e muitas vezes você está dando voz a um outro narrador, que não é você. Entendeu? Que não é você. Então é muito complicado. Por exemplo, o absurdo da ditadura militar, quando censurou a música popular, censurou o teatro, isso daí é uma coisa absurda, medieval, isso aí não existe. Né? A arte ela tem que ser absolutamente livre. Até aqueles stand-ups mais reaças que existem, o Estado não pode interferir. A opinião pública pode. A opinião pública pode ficar puta, mas o Estado não pode interferir. E se você usar categorias que façam alusão ao nazismo, por exemplo? Depende. Se for uma declaração pessoal, você vai ter que responder. Se for uma declaração pessoal, você vai ter que responder. Se você uma piada racista, por exemplo, durante um stand-up, você acha que... Agora eu te falo. A opinião pública pode ficar puta. A opinião pública pode ficar puta. Vou te dar um exemplo. Hebdo, lá na França, os caricaturistas geniais desenharam Maomé lá. Você acha que o Estado francês interferiu? O Estado francês não interferiu, não. Só que deu no que deu, o Maomé, o muçulmano ficou puto. E foi às vias de fato. Sim. Claro que, certamente, o muçulmano está preso lá na França. Entendeu? Aí o Estado tem que interferir, claro, evidentemente. Sabe? Mas, assim, não pode haver interferência do Estado quando se tratar de arte. Se o cara faz uma piada de mau gosto, entendeu? É um tipo de humor que eu não curto. Eu não gosto desse tipo de humor. Entendeu? Agora, você vai censurar? Ali é o humor que ele está fazendo. Humor, comédia, é arte. Stand-up é arte. Não é declaração pessoal. Mas você acha que vale tudo? Entendeu? Só porque a gente está falando em arte? Na arte vale tudo. Na arte vale tudo. Na arte vale tudo. É isso que eu quero dizer. Na arte vale tudo. Você abre um perigoso precedente se o Estado, por algum motivo, achar por bem interferir na arte. Porque está interferindo na democracia. Tá? É diferente de uma declaração pessoal. Eu faço uma diferença entre a declaração e um trabalho artístico. Entendeu? Esse Léo Lins, seja que o segmento dele seja de direita, mas ele é eficiente. Ele, dentro de uma certa perspectiva, é um bom comediante porque ele traz um público. De direita, ok, mas ele é engraçado. Muitas pessoas riem, o público, os shows dele ficam cheios. Ei, posso contar uma coisa para vocês? Ezra Pound. O Ezra Pound era fascista, porra. Trabalhava com Mussolini. Há dúvidas em relação à poesia do Ezra Pound? Há dúvidas? Vou refletir bastante sobre isso hoje, Skylab. Vou refletir bastante sobre essa nossa conversa. Você sabia que o Picasso era violentíssimo com as mulheres? Não, eu não sabia. Também não. Então o trabalho do Picasso não tem importância nenhuma. Não, eu acho que a questão não é tão maniqueísta. Olha, isso daí é muito complicado você misturar vida pessoal com arte. Sim, mas em alguma medida é complicado você pode também ser não um misturar, crápula, né, Skylab? Você pode ser um crápula. Você pode ser um crápula e ser um grande artista.
Eu acho que você pode ser um crápula e um grande artista, mas eu acho que enquanto artista, você tem algumas responsabilidades. Não sei de... Olha, outro problema complicado é essa palavra responsabilidade. Você como cidadão... Não, porque eu acho que como cidadão, você tem responsabilidade, sim. Lógico que tem. É o que eu estou falando. Como cidadão, você tem responsabilidade. Olha toda o meu conflito com o Flow, lá com aquele Monark, né, que criou toda aquela confusão. E eu falei para ele, você tem responsabilidade, sim. Aqui é um programa jornalístico. Tem milhões de pessoas assistindo. Tem que ter responsabilidade, sim. E essa questão da arte, Skylab? Na arte, não. Mas veja, com certeza você assistiu, por exemplo, a Arquitetura da Destruição, certo? Você assistiu a Arquitetura da Destruição e como a ascensão, por exemplo, do nazifascismo utilizou a arte. Hitler era, por exemplo, um exímio pintor, por exemplo. Então eu me pergunto até que ponto, e eu não estou te dizendo que eu tenho uma resposta categórica, eu estou de fato entendendo como é que eu me posiciono nesse debate ao vivo aqui, enquanto a gente conversa. Agora, na medida em que você tem, por exemplo, uma proposta que pode causar dano físico para outros seres humanos, na medida em que você tem uma piada que pode fazer com que uma pessoa se mate em última análise, porque é isso que está em jogo. Se você citou aí, por exemplo, o Léo Lins. Esse cara faz uma piada, e ele faz uma piada que utiliza como substrato um elitismo histórico e cultural que está vigente na nossa sociedade. E uma pessoa que está enfrentando uma questão depressiva e que está no limite de se matar ou não, assiste aquela piada, ela se mata. Eu acho que a arte deve ter sim um certo limite. Eu entendo que isso soa careta, eu entendo que isso de muitas maneiras desagrada os livres pensadores, mas eu também, e César falando, tá? Não estou querendo institucionalizar isso, mas eu acho que é complicado precisamente porque a arte pode ser utilizada para fins absolutamente espúrios, e aí já não é mais arte. Você, deixa eu falar uma coisa. Tem um filósofo alemão muito importante. Você falou da questão que o fascismo política usa tudo. O nazismo usou Nietzsche. O Nietzsche foi usado, seja pelos anarquistas, seja pelos fascistas. A arte vai ser usada pela política. Isso é óbvio. Mas uma coisa é a política utilizando a arte, outra coisa é a arte já se compor com base de forma a estruturar a política de maneira fascista, de maneira... Entende o que eu estou te dizendo? Utilizar Nietzsche, por exemplo, como você muito bem colocou. Fala, querido. Agora, você sabe, isso que você colocou aí, existe um filósofo alemão, um Brodowski, um cara importantíssimo. Ele é crítico literário. Ele fala umas coisas que eu valorizo muito, sabe? Ele diz o seguinte: a estética não pode ficar a reboque da ética. Posso repetir isso? Claro. Sim, ficou claro, mas pode repetir. A estética, ela não... Isso eu quero saber se ficou claro. Porque a estética, se ela ficar refém da ética, vai acontecer isso que você me falou no início do programa sobre a música popular brasileira hoje, recentemente. Cheio de palavras de ordem. Cheio de palavras de ordem. Entendeu? Então ele dizia, por exemplo, você pode encontrar estética em situações absolutamente... Por exemplo, você pode encontrar estética numa luta de boxe. A estética não pode ficar presa na música clássica. Não, a estética pode... entendeu? Então a estética ela não pode ficar preso à ética, porque senão você aprisiona a estética. E você recheia a estética de palavras de ordem. Você está me entendendo? Por isso que eu digo, eu dou um tremendo valor à ética e valorizo muito a responsabilidade do cidadão.
entendeu? Mas eu diferencio a estética da ética. E a estética, ela não pode ficar a reboque da ética. Porque senão, você vai começar a criar palavras de ordem. Entendeu? Palavras de ordem. Respeito. Por exemplo, a palavra respeito. Vamos pensar na palavra respeito. Eu entendo a importância da palavra respeito. Mas imagina um criador tendo na cabeça dele a palavra respeito. O que vai sair daí? Entendeu? Você não pode misturar ética e estética. Você não pode misturar, porque você vai aprisionar. Não, perfeito. Com base nessa discussão que a gente está tendo aqui, qual é o seu papel enquanto artista para a sociedade? Eu acho que essa resposta vai ajudar a gente também a costurar essa conversa que a gente está tendo aqui, esse debate. Qual é o seu papel? Qual é a sua função? Pois é. Eu acho que quando eu comecei a fazer música, eu quis me defrontar com a música popular como ela estava se dando. Entendeu? A música popular, que as origens da música popular, desde a Bossa Nova, mas principalmente com os grandes festivais, ela está permeada pela política. Entendeu? A política sempre deu tom à música popular. Quando eu falo música popular, eu estou falando música popular como gênero. Não estou falando da música popular, né? A música popular como gênero, né? Que teve a sua fundação na Bossa Nova, mas que teve a grande força, o grande impulso nos grandes festivais, né? E ali ela criou um gênero, né? E que viceja até hoje, está presente até hoje, né? Ora, quando eu falo que eu sou um cadáver dentro da MPB, eu quero dizer justamente isso. Eu estou indo na contramão desse tipo de discurso absolutamente cheio de ideologias, cheio de palavras de ordem. Entendeu? Então, eu sempre pensei na música como um campo da anarquia, o campo do inconsciente, o campo do nulismo selvagem. Você está me entendendo? Sim. E, então, para mim, o meu papel como figura no campo da música e da política é justamente questionar esses chavões, é questionar o lugar comum, questionar essas regras. Então tem mensagem, não tem? Sim, mas eu quero dizer... mas não é uma mensagem que você decodifica, entendeu? Entendeu? Não é uma mensagem que você decodifica. É uma mensagem que está muito mais na forma da música, muito mais na forma do que no conteúdo. Quando eu questionei a questão da mensagem, eu estava relacionando a mensagem com o conteúdo. Sim, sim. Então era mais nesse sentido. Tem um teórico, para encerrar, a gente ficaria horas conversando contigo, a gente já está batendo no limite aqui, mas tem um teórico da comunicação, por exemplo, o McLuhan, que ele diz isso: o meio é a mensagem. Então, de muitas maneiras, talvez seja isso, né? O que Skylab está tentando dizer. Querido, obrigado demais a conversa contigo. Eu e a Hobbs ficaríamos horas aqui debatendo coisas. É um debate forte, legítimo, no qual a gente não está levantando a bola para você cortar. E isso me transformou. Eu vou para casa hoje pensando em coisas que você propôs, e eu acho que a ideia a sinapse foi feita hoje, de fato. Eu acho que isso me transformou. Não posso dizer por vocês, mas eu posso dizer por mim. Isso me transformou e de fato traz toda a densidade, toda a complexidade dos temas que a gente pretende trabalhar aqui. Uma honra enorme, Skylab, te receber. Obrigado por toda a tua inteligência, por todo o teu carinho, por todo o teu afeto aqui hoje com a gente, viu? A cereja do bolo. Quando é que tem show, Skylab? Fala pra gente. Boa. Essa é a pergunta mais importante. Boa.
Vou ficar no gargarejo, vai. O meu próximo show vai ser em Salvador, né? Nos dias 12 e 13 de outubro, no Teatro Jorge Amado, né? E depois eu faço um show no Rio, no dia 1º de novembro, né? Vai ser o Halloween do Skylab no Circo Voador. Ai, que delícia. Que legal. Circo Voador. A nossa produção já está toda animada aqui. O Vitinho tá falando, eu também quero saber. Pergunta para ele quando é que tem show. Muito legal, cara. É isso aí, né, Rô? É isso aí. Vou esperar um showzinho aqui em Sampa, se bobear. Vou lá pro Circo Voador, que é um lugar... em Sampa, eu já posso te adiantar que em Sampa já está marcado. Vai ser no dia 15 de dezembro, no Carioca Club. Adoro. Lá em São Paulo, em Pinheiros. Perfeito, Muito do lado legal. de casa. Vou te encontrar no Carioca Club, vou ficar no gargarejo. É isso aí. Valeu, querido. Obrigada, viu? Prazerzaço Foi conversar um com prazer você. conversar com vocês e sempre que é um papo gostoso e sempre que vocês quiserem podem contar comigo. Obrigado, beijo enorme, Skylab. Vamos fazer parte 2 com certeza com você. Foi ótimo, obrigada, Valeu, beijo. querido. Boa noite. Que muito bacana, legal, muito né? gostoso, muito gostoso. É interessante entender, né, o lado do artista sobre liberdade, né, enfim, liberdade criativa, sem amarras, sem ideologia e não necessariamente tem que ter uma mensagem ali, né, uma mensagem que eu digo lírica, na letra, né, pode ser uma atitude, enfim, pode ser uma performance, pode ser, enfim, a arte é muito livre. Eu entendo essa questão da liberdade, mas confesso que fica um pouco tensa. E é um debate legítimo, o que eu gosto... a gente nunca sabe quem está do outro lado, né, César? E o que eu gosto de Sinapse é que a gente tem debates legítimos, entende? Não é um debate estéril, hermético, fechado, no qual você vai fazer uma pergunta que você já sabe de alguma forma qual é a resposta e é um showzinho meio que combinado para nossa audiência. Tudo que acontece aqui é um debate legítimo, no qual a gente não sabe como a pessoa vai reagir, a pessoa não sabe exatamente o que a gente vai perguntar e como é que a gente vai utilizar da nossa tréplica para a resposta dela, entendeu? Então, eu acho que essa riqueza do Sinapse, eu aprendo muito aqui todas as noites. Então, isso é fascinante, é muito legal. E a gente adora quando os convidados discordam da gente também. Exatamente. Né? A gente adora. Gente, deixa eu lembrar aqui que tem palestra gratuita com a Monja Coen na quinta-feira, às 8 horas da noite. Quinta, dia 28 de setembro. Então, é só acessar icl.com.br/sinapse. Olha aqui, ó. Como lidar com a ansiedade e o estresse? Já falei e repito, né? Acho que eu vou assistir algumas vezes. Imperdível, algumas muito vezes aí esse encontro. Dia 28, quinta-feira agora, tá bom? Às 8 horas da noite. E lembrando a programação de amanhã, que começa às 7 da manhã, com Leandro Demore e Seu Desperta, das 7 às 8. E logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, amanhã já com estúdio novo em Brasília. Ó, que chique. Todo chique. Muito legal. Isso aí, Lu Vilela estava chiquérrima hoje e a partir de amanhã, olha só, estúdio do ICL diretamente de Brasília. É isso aí. É isso, recado dado. Amanhã a gente se encontra às 7h30 da noite aqui, o nosso toquinho tradicional, ao vivo. E a cores. Eu falo preto e branco, eu prefiro preto e branco. Boa. A gente se encontra amanhã às 7h30. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Confira a programação desta quinta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 7 da manhã, Desperta ICL. 8 da manhã, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. 1 da tarde, Como montar bancos comunitários com o professor Hamilton Rocha. E adolescentes e crianças online. Como formá-los para o amanhã, com Nara Helena. Às 5 da tarde, Espanhol Módulo 5, com Pilar Monteiro. 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. E aula interativa de inglês B1, com Andréia Cipoli. E às 7h30 da noite, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Faltam só 2 dias para nossa aula Como Vencer o Estresse e Ansiedade
com Monja Coen, essa super liderança espiritual, essa missionária do Zen Budismo e essa pessoa tão sábia. Se você já está inscrito na aula, parabéns! Fica atento no seu e-mail, que é lá que vai chegar a informação, no e-mail que você cadastrou. Se você não está inscrito ou inscrita na aula, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, se inscreve agora. É super rápido e eu tenho certeza que você vai ter muita utilidade nessa aula. Então, vamos todo mundo assistir daqui a 2 dias, 8 horas da noite no horário de Brasília e colher os frutos desses ensinamentos. Até lá! Eu sou o professor Ângelo Battistini Marques, do curso de Instalações Elétricas Residenciais. Sabe aquele pequeno reparo no interruptor que você tem que fazer na sua casa? Ou um eletrodoméstico novo que você comprou e que de repente não cabe na tomada, você precisa fazer um pequeno ajuste naquilo ali? O curso de Instalações Elétricas é para isso, para você ser hábil a fazer pequenos reparos na sua casa, ou mesmo, se precisar contratar um profissional da área, um técnico, para fazer esses reparos, você vai poder entender o que ele está dizendo. Conceitos de como que se ligam os equipamentos elétricos, residenciais, do que é potência, do que é energia, tudo isso é abordado dentro desse curso de instalações elétricas residenciais.